Marcos 2, a partir do verso 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Verso 6. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Verso 10. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Até aí, verso 12, amém? Glória a Deus. Mantém sua Bíblia aberta aí comigo. E queridos, nesse texto tão lindo e precioso de Marcos, nós começamos observando um paralelo. Esse Jesus que se apresenta como um servo sofredor, um servo, um homem perfeito, sempre em atividade. Começa o capítulo 1 fazendo muitos milagres. Você vai observar aí que Jesus curou até a sogra de Pedro no capítulo 1. E Jesus começa a se sentir incomodado porque as multidões estão afluindo ele por aquilo que ele podia fazer, por aquilo que ele podia dar. Então ele se retira de Cafarnaum, se retira e vai para lugares solitários a fim de orar, a fim de estar com o Pai, a fim de renovar a sua força e a sua visão. Mas no capítulo de número 2, logo nos primeiros versos, aonde nós lemos, parece que se configura uma nova multidão. E agora uma multidão que dessa vez está próxima de Jesus, mas não simplesmente pelas mãos de Jesus, por aquilo que ele poderia fazer, ou por aquilo que ele poderia dar. Eles estavam ali, o verso de número 2 vai nos mostrar, para que pudessem ouvir a palavra de Deus. Eles afluíam Jesus, e Jesus estava agora não multiplicando pães ou curando, mas ensinando. E capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos já falam para nós inicialmente sobre 2 tipos distintos de igreja, de discípulos, de pessoas. O primeiro tipo é aquele que corre atrás de resultados e de milagres. Eu preciso que Jesus faça algo por mim, eu estou aqui por aquilo que Jesus pode fazer. Mas há um segundo tipo de pessoas, de igreja, que se reúnem principalmente, não por aquilo que ele pode fazer, mas por quem ele é, pela presença e pela palavra de Jesus. E glória a Deus, porque Deus tem nos chamado para ser um lugar para multidões. Eu acredito que você já ouviu isso, se você faz parte dessa igreja. E é esse tipo que nós queremos, não por aquilo que Jesus pode fazer, porque Ele pode fazer, Ele é todo poderoso, mas principalmente pela presença e pela palavra dEle. E isso é tão importante porque nos aponta desde o início que até uma boa multidão, como essa segunda multidão, uma multidão que está ali, nessa casa em Cafarnaum, a fim de ouvir Jesus, de aprender com Jesus, por melhor que ela seja, ela corre o risco de se acomodar e de falhar, como é típico de qualquer multidão. E uma boa multidão falha tipicamente sempre em um pensamento, pelo menos. Qual é esse pensamento?
a multidão tende a pensar: tem gente demais aqui, então alguém vai fazer aquilo que precisa ser feito. Quando você está em um lugar com pessoas demais, corremos o risco de cruzar os nossos braços e de pensar assim: alguém vai fazer o que precisa ser feito. Eu estou enxergando aqui necessidades, mas já tem gente demais. Tem Jesus nessa casa, tem pastores, tem líderes, tem pessoas que estão aqui há mais tempo. Então eu posso cruzar os meus braços. E é assim que aquilo que é responsabilidade de todos acaba correndo um sério risco de ficar sem um responsável de fato e de verdade. Como há um ditado popular que diz que o cão que tem 2 donos acaba por morrer de fome. Já ouviu isso? Porque um pensa assim: não, ele vai dar. Não, mas ele deveria ter dado. Não, ele deveria ter dado. E ninguém acaba alimentando. Jesus, porém, está olhando, e esse texto precioso, traz alguns olhares importantes sobre o que é ser igreja e amar como a igreja que de fato recebeu o amor de Deus sobre a sua vida. Quantos têm recebido esse amor de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração? Esse texto nos mostra um olhar de Jesus, e eu queria ver com vocês não somente o de Jesus, mas começando e encerrando pelo de Jesus, alguns outros olhares. E o primeiro desses olhares é o do nosso próprio mestre. Jesus está lá nessa casa, Jesus está disposto a pregar e está fazendo isso, como de costume, de coração. Ele sempre costumava ficar hospedado nessa casa. Então essa casa já vinha com algumas expectativas. Não podemos dizer também que toda essa multidão só queria ouvir Jesus. Talvez algumas queriam milagres, talvez algumas queriam cura, talvez alguns queriam pães, mas o cerne central é que Jesus estava anunciando a palavra de Deus, o que é claro para nós no verso de número 2. Então, Jesus tem um olhar, e qual é o olhar de Jesus? O verso de número 4 vai demonstrar que alguns homens chegaram e removeram esse teto onde Jesus estava ensinando. Uma casa naquela configuração muito diferente das nossas, né? Muito mais baixa, com uma outra estrutura. E aí Jesus vai ver a fé de 4 homens, simbolizando uma igreja saudável, simbolizando uma igreja que está cheia de amor, uma igreja que confia em quem Jesus é e naquilo que Ele pode fazer. Jesus vê essa fé em movimento, onde muitos veriam confusão, porque vai dizer assim: mas isso não pode ser tirado, aonde já se viu em um culto, aonde está sendo ensinada a palavra, onde Jesus está, tirar o telhado. Mas Jesus vê aquela atitude, aquela ação, como uma ação e uma atitude de fé, aonde muitos talvez ficaram incomodados, mas o que está acontecendo? Jesus vê dessa forma, porque amor é verbo, e aqueles homens não estão observando a necessidade e realidade daquele paralítico, daquele coxo, e dizendo assim: ó, vamos simplesmente aqui orar, vamos talvez chamar os melhores médicos, e nada contra a oração ou contra os melhores médicos, são bênção de Deus, ambas ferramentas. Mas aqueles homens veem diante do olhar deles a possibilidade de levar o seu amigo até Jesus, até o verbo de Deus encarnado. Então eles não pensam 2 vezes, e ao chegar diante daquela casa e ver uma multidão que atrapalhava, que impedia Jesus de ter acesso àquele paralítico de chegar até Jesus, eles não veem dificuldades, mas eles encontram formas e oportunidade de abençoar aquele seu amigo. Então, Jesus olha para baixo, porque agora aquele teto está aberto, os amigos vencem o obstáculo, vencem a multidão, tem criatividade, e Jesus olha e vê uma fé compartilhada. O verso de número 5 vai dizer: vendo Jesus a fé que eles tinham, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé agrada sempre o Senhor. O texto vai dizer: vendo Jesus a fé deles, no plural, e essa fé unida, a ação deles se torna um instrumento de milagre. A fé da igreja, a fé dos filhos de Deus, a fé daqueles que receberam o amor de Deus, tem o poder de ser um instrumento para mudar a vida de alguém. A fé de uma comunidade, a fé de amigos unidos
com o propósito de levar alguém até Jesus, podem gerar uma transformação na vida dessa pessoa. Quando nós, irmãos amados, unimos a nossa fé em prol de um perdido, nós podemos nos tornar um gracioso instrumento de milagre nas mãos do Senhor. Mas Jesus ainda vai olhar ao seu redor, e essa multidão estava de fato bem diversificada, porque alguns mestres da lei estão ali sentados, e o verso 6 vai dizer, raciocinando, produzindo alguns julgamentos e conceitos no seu íntimo, mas nós temos amigos que criam, nós tínhamos amigos que acreditavam que a vida e a história daquele homem podia ser transformada. Mas os críticos estão fazendo aquilo que sabem fazer, como bons religiosos de todos os tempos, estão criticando. E Jesus percebe o que se passa ao redor: incredulidade, julgamento, insatisfação. Dentro de uma multidão, sempre vão ter pessoas com esse perfil. Pessoas que se escandalizam com a graça, pessoas que se escandalizam com aquilo que Jesus está fazendo, pessoas que acreditam assim, não, isso daqui não deveria mudar, isso aqui acontece da mesma forma há 100 anos, por que agora estão querendo mudar isso? E aí, Jesus olha ao seu redor e está vendo pessoas participando, pessoas o ouvindo, pessoas com fé, mas também está contemplando no meio daquela multidão pessoas endurecidas, pessoas preconceituosas, pessoas religiosas, pessoas com julgamento. O oceano da graça está disponível, mas alguns religiosos estão de braços cruzados. Agora, sabe o que é interessante? Um religioso sempre tem pontos a serem aplaudidos, que nós podemos concordar com eles. Eles sempre partem de um ponto de vista correto. E a teologia desses homens aqui, por exemplo, ela era intocável. Porque eles estão pensando o seguinte: Jesus vai curar esse homem, Jesus está prestes a curar, Jesus curou esse homem, mas só que só Deus pode perdoar pecados. A teologia deles está certa, mas a ortopraxia deles é péssima, é reprovável. Quantas pessoas hoje dentro da igreja creem que Deus curava ontem, mas hoje Ele não pode mais. Ah não, Deus agia assim ontem, pode agir assim lá, mas aqui na minha vida, não. E se sentem donos. Sabe, eu estava montando, essa mensagem, essa ministração, tentando compreender aquilo que Deus queria falar, e eu fiquei pensando, lembrando assim, eu odeio discussões infrutíferas, porque a própria Bíblia nos recomenda isso, sim ou não? Antes de me converter, eu tinha um slogan que era assim: eu dou R$1.000 para não entrar numa briga e 10 mil para não sair dela. Tem alguém aí com sangue de nordestino que era assim antes da conversão, que nem eu? E depois de me converter, eu pensei assim: eu dou 10 mil para não entrar numa briga, mas se por acaso, por algum motivo, eu acabar entrando, eu dou 100 mil para sair ligeiro dela, para sair o mais rápido possível. Porque a Bíblia nos ensina sobre isso, mas alguns dias atrás eu acabei entrando em uma discussão por causa de teologia. E era sobre métodos de pregação modernos, contemporâneos, e um pastor que eu admiro, com todo respeito, estava descendo a lenha em apresentações artísticas dentro da igreja. Dizendo, não, o evangelho tem que ser pregado assim, dessa mesma forma que é há 4.000 anos. E aí eu disse para ele com todo respeito, com todo carinho, para as demais pessoas, eu falei, essas igrejas estão prontinhas para receber os jovens dos anos 90. Para receber os jovens dos anos 90, eles ainda sentavam, ouviam e prestavam atenção, porque hoje nem nós, que já estamos ficando mais experientes, não conseguimos reter a nossa atenção por muito mais do que 30, 40 minutos em uma mensagem, por melhor que ela seja. E diante dessa situação, Jesus está em um ambiente de incredulidade e julgamento no coração. Como ainda hoje, nos nossos dias, muitas pessoas entram e falam assim, agora a parede preta. Eu já ouvi pessoas dizer assim, aqui virou uma lagoinha agora? Falei, parecer com a lagoinha uma crítica? Não sei.
Mas aqui é uma igreja do Nazareno. E o centro dessa igreja continua sendo Cristo. Não são as luzes, não é a cor. Se a gente começar a demonizar tudo, você sabia que algum tempo atrás não era permitido bateria dentro da igreja evangélica? Agora pode bateria, não é? Glória a Deus, quem gosta de louvor com bateria? E há quem dizia que a bateria era do demônio dentro da igreja. Não é, Natan? O pastor sabe os detalhes certinho. Aí eu pergunto para vocês, essa bateria é do demônio ou ela está no CNPJ da nossa igreja? Ela está nesse CNPJ. Porque não são as formas, mas a essência. Não é simplesmente os métodos, mas os fundamentos. Quer a gente pregue, quer a gente cante, quer a gente dance, quer a gente ensine. Eu disse nessa discussão, nós fazemos tudo para a glória de Deus e com uma mensagem única e central: Cristo e esse crucificado. Cristo e esse crucificado. Diante desse culto não havia uma discussão aberta, mas no coração daqueles fariseus havia incredulidade, julgamento sobre aquilo que estava acontecendo. E Jesus tem uma espécie aí que alguns entendedores entenderão, uma espécie de olho de tandera na situação, porque no verso de número 8, Jesus percebe logo em seu espírito que eles estavam pensando. Às vezes a gente está em um lugar que é uma bênção, que é a graça, que o amor de Deus está sendo derramado, e a gente pensa assim, não vou falar nada, mas a gente está com insatisfação. Mas Jesus, no seu espírito, sabe muito bem aquilo que a gente está pensando. Jesus lê o coração, Jesus vê as intenções, e quando Jesus olha para dentro de nós é porque Ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer nos transformar. Agora, dando uma pausa no olhar de Jesus, existem outras pessoas fundamentais nessa narrativa bíblica, dentre as quais nós somos chamados para copiar e imitar. E essas pessoas são os amigos do paralítico, que o verso de número 3 vai nos afirmar. Levaram um paralítico carregado por 4 deles. 4 deles. O que nos mostra que o amor deles não foi um amor teórico, mas foi o amor de Deus agindo por meio das mãos dos seus filhos. Eles carregaram um peso. Já carregou alguém enfermo? É diferente de carregar, né? Parece que pesa mais em uma pessoa que está enferma há muito tempo. Eles vão enfrentar obstáculos, eles chegam e a multidão está impedindo de que eles pudessem acessar, então eles sobem no telhado, fazem um buraco. E o detalhe, por que eles fazem isso? Será que é porque eles queriam destaque? Porque eles iam sair na Folha de Israel no dia seguinte? Não. Eles simplesmente tinham uma missão: levar um perdido até Cristo Jesus. Eles queriam pegar esse homem moribundo, desprezado pela sociedade, sem expectativa, e levá-lo até Cristo Jesus. Porque é isso, é o modelo de igreja, a forma de igreja, a essência de igreja que nós desejamos e queremos ser. Uma igreja que não desiste diante das dificuldades. Porque o amor não desiste, mas cria oportunidades para a redenção. O amor é criativo, gente. Às vezes a gente critica coisas que estão sendo feitas criativas, porque a gente está azedo, está sem amor. O amor é criativo. O amor não desiste diante de dificuldades. E você pode aplicar isso ao seu casamento, à sua vida estudantil, à sua vida ministerial, à sua vida existencial como igreja. O amor sempre demonstra novas oportunidades para que haja redenção nas áreas da nossa vida. A fé desses homens não somente vai agradar o coração do Senhor, mas vai remover telhados. A fé desses homens vai aproximar o coração de um homem enfermo e perdido eternamente nos seus pecados, do Salvador da humanidade. Do Salvador.
Então, temos o olhar do mestre sobre a situação, temos o olhar desses amigos. Quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui chegou até Jesus e pelo menos um amigo foi importante para que você chegasse até Jesus? Levanta aí bem alto sua mão, não fica com vergonha não. Glória a Deus. Esse homem foi ajudado como você, como eu fui em um dado momento, auxiliado para que pudesse chegar até o Senhor. Mas há também um olhar do paralítico. E eu fico pensando nesse homem também. Eu tenho uma mente um pouco criativa, como a do mundo de Bob, não tanto quanto a do pastor, né? Que todo texto, porque a dele, todo texto ele já enxerga. Mas nesse daqui eu fiquei enxergando também, alguns textos saltam. E eu fiquei pensando como deve ter sido ruim para esse homem chegar até um culto. A gente vai te levar até Jesus. Aí quando chega a multidão não deixou, pronto, acabou a esperança. Aí só que os amigos dele têm uma grande ideia, não fica tranquilo, a gente vai te ajudar a chegar lá. Aí não basta ser aleijado, não é precisava ser envergonhado, vou cair de cima do telhado agora. Certamente na cabeça dele ele pensou, como é que vai ser isso? Mas como é maravilhoso ter amigo doido por Jesus, não é? É bom demais, não é verdade? Às vezes nos falta fé, o amigo tem fé. Às vezes nos falta esperança, o amigo chega com esperança. Às vezes a gente está desanimado, o amigo chega com ânimo. Às vezes a gente está cansado e o amigo chama para comer um cuscuz. Que maravilhoso! É bom ter amigo doido por Jesus. E é assim, queridos, como esses homens fizeram, que a igreja deve agir. Não desistindo. Quando não conseguir ser criativa por meio do amor, pelo menos seja persistente por meio do amor, porque o amor nunca acaba. Ah, o meu amor está muito sem criatividade, mas o nosso amor deve permanecer. Então, veja só, quando a igreja, quando os membros do corpo se movem em amor, pessoas paralisadas recebem a possibilidade de encontrar um caminho, a verdade e a vida, e chegarem até Cristo Jesus. Quando membros de um corpo, quando amigos se unem e diz assim, ei, aquele fulano, aquele camarada, aquele irmão, aquele incircunciso, ele está difícil, mas nós precisamos levar ele até o autor da vida. Então, esses amigos saem da sua zona de conforto, da sua comodidade, do óbvio. E aí eu posso até aqui parafrasear, né? Mas nesse dia começou o ministério de inclusão nessa igreja. Porque não estava havendo inclusão. O paralítico chegou e não tinha um lugar para ele. Ninguém abriu espaço, ninguém permitia que ele chegasse até Jesus, mas esses 4 amigos vão junto iniciar o ministério de inclusão em Cafarnaum. Esses 4 amigos vão juntos olhar assim e falar, não, há lugar também para ele na mesa do mestre, na mesa do rei, na presença de Jesus, há lugar. Mas eu quero voltar para a gente caminhar para o encerramento. Mais uma vez, agora não com um olhar genérico, mas com um olhar pessoal de Jesus. Porque Jesus tem um olhar amplo, completo, pleno sobre a igreja, sobre os membros, sobre as situações. Mas o que é lindo de Jesus e o que é lindo que o amor nos traz, é que o amor, ele nos dá uma visão pessoal. Ele não nos dá apenas uma visão geral e generalizada. E quando esse amor do Senhor é derramado nos nossos corações, nós passamos então a ser extensão desse amor de forma pessoal. Porque se nós formos extensão desse amor e conseguimos levar as pessoas até Jesus, como esses amigos fizeram, a partir de então, as pessoas conhecerão um amor que é muito maior do que o nosso. Um amor perfeito. Você consegue entender isso essa noite? O nosso amor é imperfeito,
Mas o amor do Senhor é perfeito. Ele constrange, Ele impulsiona. Ele nos transforma. E quando nós, por meio do amor de Deus que está derramado no nosso coração, conseguimos levar pessoas, então Jesus vai ter um olhar pessoal e transforma a vida. Olha só o que esse Jesus, com um olhar pessoal, vai dizer para esse homem. Verso de número 5. Filho, os seus pecados estão perdoados. Esse homem chega com a necessidade evidente do que, queridos? De cura. Ele não podia andar, ele desejava andar, ele queria andar, e o Senhor também tinha isso para a vida dele. Mas só que Jesus não vai curar ele somente da sua paralisia. Não. Jesus vai curar esse homem por completo, em múltiplas dimensões, a começar pela cura emocional. Não muito diferente dos dias de hoje, mas na cultura típica da época, aquelas pessoas eram tidas como malditas, como pecadoras, ficando excluídas, à parte, insensíveis, por muitas vezes até os pais e a família abandonavam. E a primeira palavra de Jesus para aquele homem, tanto à luz do Evangelho de Marcos como de Mateus, é: filho. O Senhor chama ele de filho, alguém que sempre foi tratado como um trapo imundo, alguém que sempre foi tratado com exclusão, sem sensibilidade, sem cuidado, sem amor, agora é chamado de filho, porque Jesus está restaurando a identidade dele. Jesus está prestes a salvá-lo, e a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, deixamos eles, entregamos a nossa vida, nós recebemos o presente, a dádiva, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus vai restaurar a identidade dele, demonstrar agora que ele é amado e não rejeitado. Depois de restaurá-lo emocionalmente, Jesus não vai curar primeiro fisicamente, como ele fazia com a maioria das curas e dos milagres. Porque a maior necessidade nossa não é a física. Esse corpo tem os dias contados, mas a nossa alma é eterna. Por isso Jesus vai se dirigir a ele, vai curá-lo espiritualmente, dizendo: o filho, os seus pecados estão perdoados. Ele salva a sua alma. Ele restaura a sua história, ele escreve o seu nome no livro da vida. Como é feliz, o salmista diz, aquele que tem os seus pecados perdoados. Logo em seguida, o Senhor também vai dizer a ele: filho, para que saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade nessa terra, levante-se e ande. O Senhor vai restaurar também o seu corpo e o seu físico, porque Ele não é somente poderoso, mas Ele é todo poderoso. E depois de curá-lo, emocional, espiritual e fisicamente, o Senhor ainda vai restaurá-lo e reinseri-lo na família, no lar, na sociedade, dizendo para ele: vá agora para a sua casa, devolvendo a sua dignidade, ou reintegrando a família, a comunidade, ao convívio, às pessoas. Alguém que não conseguia andar, era levado por 4 homens, agora pode andar, e tem que levantar e carregar a sua maca. Tem que levantar agora e tem força. Isso, queridos, deixa evidente para nós que o amor de Jesus é completo. Jesus pode curar tudo, pode restaurar tudo, pode perdoar tudo sobre aqueles que se achegam diante dele. E o papel da igreja é, tão simplesmente, levar as pessoas até ele. Quantos testemunhos lindos a gente tem disso, de pessoas que têm se achegado até Jesus, porque você, igreja do Senhor, tem sido um instrumento para que ela possa se achegar e ser curada, e ser restaurada, e ser liberta, e ser salva pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Eu quero contar um testemunho, já de alguns anos, da nossa igreja de Osasco, para a gente orar. E o testemunho é do irmão Sandro. Eu tenho permissão completa dele para contar, e talvez em algum momento já trouxe algum pedaço, mas hoje, enquanto eu orava, ele conectava perfeitamente com essa história, ele me veio no coração. E o Sandro é um pernambucano de Garanhuns, um jovem, um pouco mais jovem do que eu, mas que
8 a 9 anos atrás, aproximadamente, com a morte da sua avó, ele foi criado pela avó e sentiu uma dor grande, tremenda, porque não tinha o afeto, o carinho dos seus pais, e sendo já um jovem, se perdendo em drogas, se perdendo em álcool, ele sentiu, gostava de ir na igreja católica na sua juventude, e sentiu como que o sinal de Deus, vai para São Paulo, vai para São Paulo. E aí, como é que eu vou para São Paulo? Minha avó morreu, eu não tenho um centavo. Então ele tomou uma decisão, eu vou andando. E ele saiu de Pernambuco, e 4 meses depois ele chegou a São Paulo, pegando caronas, conseguiu uma carona de quase 400 quilômetros, mas ainda assim ele andou mais de 2.000 quilômetros para chegar até São Paulo. Gastou alguns calçados, sandálias, no qual eu não tenho o cálculo exato agora, mas ele chegou. E quando ele chegou lá, ainda mais drogado e viciado dos trocados que ele ia conseguindo, foi para uma área onde ele ia encontrar pessoas buscando o mesmo objetivo que ele, mas com a graça de Deus, algumas irmãs da nossa igreja, que sempre faziam um trabalho desse, de ser extensão do amor de Deus, onde elas estavam, passaram e viram e anunciaram. E aí, uma das irmãs, com esse que tem um parafuso solto, porque o amor é criativo, é ousado, ela tomou a decisão, entendeu do Senhor que deveria levar ele para a casa dela. E a gente sempre foi contra, falou, não deve fazer isso, não, Deus está me mandando fazer. E aí, quando alguém diz isso, Deus está me mandando fazer, qualquer conselho acabou, não é verdade? A gente passa, qualquer aconselhamento acabou nesse momento. Se Deus está nos mandando fazer uma coisa, só nos cabe obedecer. Pronto. Então, a partir desse momento, abraçamos o Sandro junto. E vou tentar resumir, mas sem perder alguns detalhes importantes, igreja. Nós inserimos o Sandro numa casa de recuperação e ficamos visitando ele, semanal, mensalmente. Depois de alguns meses ele saiu, entregou sua vida completamente a Jesus. Nós batizamos ele, nós alugamos uma casinha, nós compramos o básico, os móveis, conseguimos um trabalho, um irmão da igreja empregou ele, que coisa linda, né? O Sandro agora está caminhando com o Senhor, servindo na igreja, construindo a sua vida, mas o amor de Deus é real, é sério, é palpável, mas o diabo é sujo. E ele sabe investir nas nossas vidas. Um tempo, o Sandro não responde mais, não apareceu um culto, não apareceu 2 cultos. A gente vai atrás dele, chega na casinha, que a gente conhecia a dona, entra lá, não tinha mais nada, ele tinha vendido tudo. Tinha tido uma recaída e tinha ido parar em um lugar muito conhecido pelos noticiários nacionais nossos, Cracolândia. E aí nós demoramos alguns dias, mas conseguimos encontrar o Sandro novamente. E a gente tinha entendido que Deus tinha nos levantado para amar o Sandro. E a gente com raiva dele, né? Mas também com o amor de Deus derramado no nosso coração. Pegamos, abraçamos ele, levamos ele dia sem tomar banho, demos um banho nele. Internamos de novo, foi uma internação mais longa, foi um processo mais doloroso. Mas mais uma vez, o Deus que dá oportunidades para nós, começou a restaurar, e ele voltou para a igreja, e conseguiu um trabalho. E a gente, aí, vamos fazer tudo de novo? Vamos fazer tudo de novo, alugamos uma casinha para ele. E aí o Sandro deu mais um trabalhinho para nós, porque ele se apaixonou por uma jovem não cristã. É o famoso namoro evangelístico, né? Mas para a glória de Deus, eu já quero falar isso com muita clareza, tá? 14 anos para 15 servindo o Senhor, trabalhando com jovens. Eu já vi dezenas darem errado, tá? E 2 darem certo. Não se envolva nisso. Mas é o testemunho dele. E o dele, para a glória de Deus, não é que a menina se converteu. E não é que a menina ficou firme no Senhor. Eu tive a graça de batizar ela, era a época do Covid, um pouco antes da gente mudar para cá. E aí eles se casaram diante do Senhor.
Ela corrigiu a vida dela, ela tinha deixado filhos na Bahia, então precisava voltar para cuidar. E aí nós instruímos, discipulamos, entramos em contato com uma igreja. E o Sandro segue firme nos caminhos do Senhor, sendo um pai de família agora, crescendo junto com a Ilma na graça e no conhecimento do Senhor. Não por causa de mim, da Marisete ou do Davi, mas porque muitos irmãos pegaram o Sandro pela mão várias vezes e levaram ele até o Jesus que é poderoso para salvar, que é poderoso para curar, que é poderoso para restaurar. E hoje o Sandro, que não tinha estudado, um jovem muito simples mesmo, terminou os estudos, tirou a sua habilitação, serve a igreja do Senhor, trabalha e conduz a sua família com simplicidade e com dignidade para a glória de Deus. Porque o amor do Senhor há sempre de se manifestar e continuar transformando vidas por meio da igreja e dos discípulos do Senhor. Isso não é exclusividade de lá, que a gente tem muitas histórias que eu conheço, eu poderia contar também, mas eu conto essa noite para te inspirar. Vamos continuar nos movendo em amor. Quando não for uma tarefa que você consiga ir sozinho, chame mais um, chame mais dois, chame mais três. E vamos continuar levando pessoas até o Salvador da humanidade juntos, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. Vamos colocar em pé? Hoje eu queria, igreja amada, concluir esse tempo lembrando que o mesmo Jesus que olhou para esse homem em Marcos capítulo 2, Ele está aqui essa noite nos contemplando. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo sempre. Ele nos olha, Ele não olha só para o nosso exterior de forma geral, Ele olha para dentro de cada um de nós. Não simplesmente para a nossa aparência, mas para aquilo que ninguém vê, para um lugar onde só Ele pode nos tocar. E aquele paralítico que entrou carregado, saiu andando, saiu com esperança, saiu adotado como filho, saiu salvo, saiu curado, porque esse é o Evangelho, essa é a igreja do Senhor. Nós chegamos de um jeito, mas nós saímos diferentes. E talvez hoje você entrou e chegou aqui essa noite e a sua paralisia, a sua debilidade, a sua dor não é física, mas ela está por dentro. Você está travado por culpa, ferido por dores emocionais, e você se sente distante, talvez paralítico na sua alma. E talvez há uma multidão que te intimide e fale assim: mas se eu chegar até o altar que simboliza a presença, a entrega, o toque do Senhor, o que é que vão fazer? O que é que vão pensar de mim? Mas eu queria te desafiar hoje, que a única forma que nós não podemos sair daqui essa noite é longe de Jesus, porque Ele está perto. Glória a Deus que você chegou até aqui. O Jesus que é poderoso para te salvar, para te perdoar, para te curar e para te capacitar, te encher do amor que nos faz levar outras pessoas até Ele, está aqui disponível. E se você, de forma física, mental, espiritual, social, se sente assim essa noite, como esse paralítico que um dia nós fomos, a cura, a salvação, a perdão em Cristo Jesus, Ele está presente, porque nós somos mais de dois reunidos no nome dEle. E você pode sair do seu lugar enquanto essa canção é entoada, e aqui no altar nós vamos orar por você. Nós vamos orar, invocar o nome desse Senhor Jesus. Feche seus olhos e não demore, porque é sobre Jesus. É sobre Jesus.